Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Hoje estamos a fazer uma experiência, é a primeira vez. Estamos no Hospital da Luz Learning Health e estamos a juntar-nos, literalmente a juntar-nos, ao movimento que internacionalmente é designado como a Semana Internacional da Simulação em Saúde, promovido pela Society for Simulation in Healthcare. Esta semana, obviamente, visa falar, promover, explicar, discutir o que é simulação em saúde. E é isso que hoje vamos fazer aqui. Temos excelentes convidados e vamos falar, sobretudo, de simulação a propósito da segurança do doente, que tem tudo a ver, tem que concordar comigo, certo? É verdade. Hoje é o Dia Mundial da Segurança do Doente e escolhemos precisamente este dia para assinalar o tema da simulação em saúde. Eu vou primeiro começar por apresentar aqui os nossos colegas de trabalho, os nossos convidados. A Cátia Costa, Cátia Botelho Costa. Olá, Cátia. Olá, Graça. A Cátia é precisamente a diretora do Centro de Simulação do Hospital da Luz Learning Health, a coordenadora deste centro. É enfermeira e é especializada em educação baseada em simulação. Acertei? Disse certo. Tudo bem. André, olá André. O André Olá, Casado é médico, é especialista em medicina intensiva, em medicina interna e é provavelmente um dos principais formadores deste centro de simulação, já com experiência em trabalho e em treino em simulação. Obrigada, André. Obrigado pelo convite. Aqui deste lado tem a Raquel. Olá, Raquel. Olá, Raquel Santos Raquel tem aqui um título que eu vou-lhe pedir depois para me explicar. A Raquel é doutorada em ergonomia e fatores humanos. É verdade. É também diretora adjunta de uma direção central na Luz Saúde, a direção de organização e processos. E finalmente o Nuno, André Silva. Olá, Nuno. O Nuno é também do Hospital da Luz Learning Health, é um dos diretores adjuntos da Learning Health e tem à sua responsabilidade na Learning Health a área da investigação. Sim. E de todos os projetos que envolvem investigação no grupo. E vou aqui dizer, engenheiro biomédico com mestrado integrado em engenharia biomédica e biofísica. Exatamente. Ficámos todos impressionados, André. Bom, eu vou começar por aquilo que é o mais... esqueci-me do Henrique. Temos também o Henrique Mendes. O Henrique, peço desculpa, Henrique, está à distância, há de juntar-se a nós daqui a um bocadinho. Mas vou apresentá-lo também. O Henrique é diretor na More Than Simulators, é uma empresa que faz centros de simulação um bocadinho em todo o mundo, especialmente na Península Ibérica, naturalmente, mas também na América Latina. E, portanto, tem uma larga experiência nesta área também, sabe o que é preciso fazer quando se trata de montar um centro de simulação, em saúde, naturalmente. Eu vou começar aqui pelo princípio, por isso começo pela Cátia. Estamos aqui a começar todos, esta é uma experiência nova para mim, para a Cátia também. Claro que sim. Cátia, então vamos começar pelo princípio, que é perceber o que é um centro de simulação e, sobretudo, perceber para que é que serve o nosso centro de simulação e em que é que nós o temos usado e o que é que se projeta para o futuro dele. Bem, um centro de simulação é obviamente mais do que um espaço físico, mas é um espaço físico onde recriamos características da realidade que encontramos num hospital ou noutro nível de assistência em saúde, como cuidados de saúde primários, enfim, diferentes tipos de organizações de saúde. E, através dessas características, conseguimos que quem está connosco a fazer formação se sinta imerso naquilo que está a fazer. Portanto, é através de equipamento clínico real, simuladores que mimetizam respostas fisiológicas de um doente, monitores de sinais vitais, portanto, enfim, uma série de variáveis que replicam esse ambiente real. Cátia, é possível que quem nos está a ouvir já saiba do que é que estamos a falar, pelo menos já tenha as noções básicas, mas eu acho sempre que é bom percebermos tudo como deve ser. Exatamente a simulação aparece na saúde, porquê, vinda de onde e, no fundo, qual é a sua importância verdadeiramente nos dias de hoje?
Bem, nós simulamos ao longo da vida, embora não nos apercebamos disso, mas toda a nossa vida é construída, nós aprendemos simulando pequenas coisas no dia-a-dia, enfim. Mas a simulação nasce da aviação civil, portanto, dos primeiros treinos que faziam do que acontece num cockpit. Portanto, em primeira instância com a equipa, com a crew desse cockpit, e portanto eles treinavam como é que iriam atuar em situações difíceis. Isso depois alargou-se a outras áreas, outros setores. Os novos hoje têm os jogos de simulação, portanto devem saber perfeitamente videojogos, o que é que estamos a falar. Portanto eles também simulam e conseguem emergir cada vez mais através da realidade virtual, da realidade aumentada, portanto que também ajudam a criar essa imersividade e portanto a simulação é isso mesmo, nasceu da aviação civil, portanto, e rapidamente, pelo sucesso que teve, a eficácia na forma como os pilotos e a equipa conseguiam aprender a lidar com essas situações, portanto, importaram para a área da saúde esse tipo de metodologia. Aqui estamos a falar de saúde, enfim, estamos a falar de doentes, de doenças. O que é que isso significa neste contexto de simulação? As doenças podem... A Cátia já há bocadinho já falou temos um ambiente que é igual a um hospital, temos equipamentos de um hospital, temos simuladores que simulam doenças. Que simulam doenças. Explique lá melhor porque é que isto é tão importante. É importante porque habitualmente nós temos o conhecimento teórico, não é? Portanto, que de facto é muito profundo na maior parte das disciplinas da saúde, portanto é muito vasto e depois precisamos de praticar, portanto, de ultrapassar esse gap entre a teoria e a prática. Portanto, e a simulação é uma ferramenta muito importante para podermos, antes de passar para a prática clínica, portanto, antes de estarmos perante um doente real, podermos simular diferentes situações, daí a importância, obviamente, de termos esse ambiente o mais fiel possível à realidade. André, estudou... está cá connosco, estudou com certeza pelos livros e passou depois diretamente para os doentes. Isto ter aqui um centro de simulação à mão é permitir passar por alguma coisa no meio entre os livros e os doentes reais? O ensino baseado em simulação é mais do que isso, é uma mudança de paradigma do ensino médico, porque estamos a falar de ensino médico aqui neste nosso contexto, mas é uma mudança no paradigma de ensino que já aconteceu em muitas áreas. Na aviação civil, desde logo como a Cátia disse, existe há muitos anos, porque se percebeu que os fatores humanos eram fundamentais para a redução, trabalhar os fatores humanos era fundamental para a redução do erro, por exemplo, para a redução do risco. E a verdade é que eu sou de uma geração de médicos que passou, enfim, pelo ensino clássico da medicina, portanto, os 3 anos de ciências básicas, em que não se tem contacto com a realidade hospitalar, e depois 3 anos de imersão direta no mundo real dos hospitais. A simulação pode acompanhar e em alguns países já é essa a realidade. Nós tivemos eu conto sempre esta história, nós tivemos num workshop de um congresso europeu de simulação há uns anos e na altura o americano que apresentava o workshop, que era um dos líderes de simulação a nível mundial, perguntava, quem é que acha aqui na sala que é legítimo treinar em doentes reais, ou aprender medicina em doentes reais? E eu acho que nós os dois fomos os únicos que levantámos o braço. Então a gente ficou assim um bocadinho chocada com aquilo. Quer dizer, mas porquê? A gente ficou um bocado chocada, porque as pessoas diziam, não, meu Deus, então vamos tocar em doentes reais, sem ser profissionais, sem ter treino, enfim, prévio, sem ter uma preparação antes. A verdade é que a minha resposta a isso foi, eu ainda hoje aprendo em doentes reais. E eu ainda hoje ensino os meus internos e os meus alunos com doentes reais. Quer dizer, não há como uma realidade para aprendermos o que é a realidade. Na realidade. Dá todos os dias, é verdade. O que é preciso entender quando se discute este tema da simulação é que
A simulação não é um substituto da realidade. A simulação é um complemento, é um aumento da realidade. Há situações de patologia que nunca vi na vida, há situações enfim, há patologia cardíaca que eu nunca auscultei na vida, sei da teoria e sei porque ouvi umas gravações, mas hoje conseguimos simular isso nos nossos simuladores, e são coisas até relativamente low-tech que permitem simular diagnósticos que não nos aparecem muitas vezes, aparecem poucas, são muito raros. Coisas que não vamos ver na realidade muitas vezes, mas que quando virmos temos que identificar. Os nossos alunos têm a oportunidade de ver uma e outra vez patologias que são raríssimas, de estar em situações e de ser chamados a lidar eles próprios com situações que são extremamente raras e que nos hospitais alguns de nós nunca encontraram, outros encontraram talvez uma vez ou duas, e quando as encontraram ficaram encostados a uma parede a deixar os especialistas trabalhar e ficámos a ver. E sobretudo a não atrapalhar. Aqui os alunos podem mexer e podem errar e podem ser corrigidos e podem voltar a fazer e errar novamente. E André, é mais, isto pode parecer uma pergunta tola, mas é mais relevante para quem ainda está a aprender ou é mais relevante para quem tem de treinar? Eu sei que são dois mundos diferentes. Para quem tem de treinar ou para quem tem de... lá está, a realidade muda todos os dias, há doenças novas, pareceu-nos a Covid, não é? Há doenças novas todos os dias, o que é que é na verdade, o que é que tem mais peso quando falamos deste tema da simulação? E qual é que é a experiência que na realidade nós temos tido com o nosso centro de simulação? A simulação, enfim, quando eu falo de simulação, depois, enfim, ao longo da conversa, eu acho que vamos poder esclarecer melhor do que é que estamos a falar quando falamos de simulação. Toda a gente imagina cenários quase reais ou cenários imersivos, enfim, quase como se fossem cenários de filmes em que o hospital está a enfermaria está montada como se fosse o verdadeiro hospital e temos um simulador de alta fidelidade a simular de patologia complexa e tudo isso. A simulação não é só isso, é muito mais do que isso. E vai desde do mais low-tech, que nós fabricamos, dos simuladores que nós temos, provavelmente o mais low-tech que temos é fabricado na minha cozinha, são blocos de gelatina para prática de ecografia. A sério? É verdade, procedimentos ecoguiados, que são ótimos para treino, até a mais alta tecnologia de simuladores muito específicos para determinada patologia ou para determinadas intervenções cirúrgicas, como também já temos tido aqui, para treinar, por exemplo, procedimentos da coluna vertebral extremamente focados, portanto, para coisas muito, muito, muito tecnológicas. Na realidade, a simulação aplica-se a todos os degraus da aprendizagem, daquela pirâmide de Miller. Quem está familiarizado com a pedagogia sabe que todos os graus de proficiência da pirâmide de Miller, desde da base, que é o conhecimento, até ao topo, que é, no fundo, a expertise, o treino pericial, no fundo. E, curiosamente, tivemos aqui a semana passada alunos do 12º ano, os alunos que entraram agora para o curso da Católica, e apresentámos uma série de cenários do curso de Medicina da Católica, é verdade. Apresentámos uma série de cenários enfim, diferentes complexidades, bancas práticas de treino de técnicas com simuladores, uns mais e outros menos sofisticados, e o que é curioso é que mesmo nos cenários um pouco mais avançados e em ambientes mais tecnológicos e mais desfasados do que é a realidade daqueles miúdos, posso dizer? Sim. Já posso dizer, porque são miúdos. Mas são. Já são uma geração abaixo da minha. Consigo projetar naqueles pré-alunos de medicina uma evolução em termos de progressão de conhecimentos, das suas curvas de aprendizagem, muito superior à nossa. Muito superior à nossa. Portanto, estamos a ver a primeira geração que vai treinar
com recurso a tecnologias, umas mais simples, outras mais banais, de simulação, que lhes vão permitir uma subida muito rápida na escada do conhecimento. Portanto, isto é extremamente excitante ver isto a acontecer. O André fala claramente na perspectiva de médico, não é? Dos médicos e da medicina, mas a simulação é muito mais e pode ser muito mais. Nós, enfim, do que eu sei, e já sei alguma coisa sobre o nosso centro de simulação e o trabalho que fazemos aqui, treinamos muito a multidisciplinaridade, o trabalho de equipa, os percursos que devem ser seguidos por todas as equipas, no fundo, as boas práticas. É isso também que nós podemos aprender simulando? Claro que sim. A simulação é aplicável a todas essas áreas que a Graça referiu. De facto, aqui temos a preocupação de formar os indivíduos, não é? Obviamente, porque eles próprios têm que ter níveis de proficiência nas suas diferentes áreas e, portanto, treinamos a pessoa na sua individualidade, as suas competências, mas depois também treinamos a equipa e, portanto, temos a preocupação de que essas equipas sejam multidisciplinares e multiprofissionais. Temos cursos, por exemplo, na área da pediatria, das emergências pediátricas, onde nos cursos os formandos são enfermeiros, médicos, enfim. Tentamos criar sempre agregar todos os profissionais que de facto estão presentes no cuidado do doente para poderem treinar diversas competências. O treino em equipa é muito mais focado em competências não técnicas, não é? Do que propriamente em saber fazer, em colocar um acesso intraósseo ou outro tipo de técnicas. E depois o que são essas competências não técnicas? Exemplo, competências não técnicas a que chamamos soft skills, são competências ligadas à liderança, à comunicação, ao trabalho em equipa, que a Raquel obviamente vai referir depois, já vou perguntar, mais à frente. E treinamos também de uma forma mais sistémica outro tipo de protocolos, processos clínicos, por exemplo, jornadas. Isto nada como os exemplos concretos. Imagino, por exemplo, um caso em que um doente chega ao hospital, portanto, passa em primeiro lugar pela primeira abordagem com o técnico de serviço ao cliente, depois entra no gabinete de consulta do médico, faz a entrevista clínica, o exame objetivo, sai, vai fazer um exame. Portanto, nós, dentro do centro, temos hipótese, do nosso centro, temos hipótese de recriar estes diferentes ambientes, fazer este percurso sempre na ótica do que é melhor para o doente. E, portanto, é isso que fazemos também aqui. Muito bem. Henrique, quero agora conversar um bocadinho consigo e quero precisamente começar por aquilo que é, na verdade, a sua experiência, que é construir centros de simulação do princípio ao fim, não é? O que é que lhe costumam pedir quando, enfim, uma universidade, um hospital, um centro académico na área da saúde lhe pede agora estamos no futuro, o futuro é este e é hoje, precisamos de treinar os nossos profissionais, de ensinar os nossos alunos. Costuma ter pedidos como para que os centros de simulação sejam aquilo, por exemplo, que a Cátia acabou de escrever aqui? Sim, temos várias dimensões, ou temos vários tipos de pedidos que normalmente recebemos. As necessidades dos centros são muito diferentes de centro para centro. E encontramos também centros que muitas vezes são dedicados àquilo que o André dizia antes, do pré-graduado, têm necessidades diferentes daquilo que é um centro pós-graduado, como o centro que agora tem aí a Luz Saúde. A criação de um centro de simulação é algo complexo e que envolve muitas áreas, então as necessidades também são diferentes. Pedem para construir um hospital dentro de um hospital possa ser um trabalho hercúleo. É assim, e muitas vezes as instituições também têm motivos diferentes para criar o seu próprio centro. E é um bocadinho aqui nesta proporção das várias necessidades e dos vários motivos
que o próprio centro tem o que a própria instituição tem para criar o centro, da qual também advém as várias necessidades ou as diferentes necessidades do projeto. Muitos centros têm necessidades de formação interna. Henrique, não se esqueça do que vai dizer, mas eu queria fazer-lhe ainda uma pergunta um bocadinho mais de detalhe. Eu imagino que, enfim, quando se parte para um projeto destes, as instituições já sabem mais ou menos o que querem, mas também imagino que possam ter visões quase espaciais da coisa. O que é o erro mais comum na percepção dos seus clientes, naturalmente, mas das instituições que apostam no vosso trabalho e que vos pedem ajuda para desenvolver estes projetos? Encontramos alguns erros que são comuns. Um deles é talvez aquilo que falávamos antes, que é a falta de entendimento clara dos objetivos da criação de um centro. E isto depois passa uma fatura bastante elevada no caminho ou no resultado final do projeto. Não ter claro se queremos o centro para formação interna, se queremos o centro maioritariamente para formação externa, se o nosso centro visa cobrir um posicionamento de marketing, ou se, como aqui no caso da Luz Saúde, o centro também vai ter uma forte aposta em investigação e inovação, em investigação de novas metodologias de aprendizagem ou na sua eficácia e também na aplicação dessas metodologias. Tudo isto faz variar muito e às vezes são erros que os centros de simulação, os primeiros erros que se cometem é não ter clara esta visão de para que é que a instituição quer o centro de simulação. Encontramos agora, ou referimos também agora, no último ano, com toda a pandemia do Covid, um outro objetivo dos centros de simulação é que possam servir como centros de recursos, ou centros de simulação, e tivemos imensos clientes que cederam tanto as instalações, a infraestrutura, como os equipamentos de centro de simulação para dar resposta aos picos assistenciais motivados pela Covid-19. E isso era algo que até há pouco tempo não era muito comum pensar quando se criava um centro, que esse centro possa servir também como um centro de recursos, como um espaço de reserva que podemos utilizar caso tenhamos um pico assistencial. Ou então, como um centro... Desculpe interrompê-lo. Quando falámos um bocadinho antes desta nossa emissão em direto, eu percebi que teve o cuidado de me dizer e de me alertar para a mensagem de que as pessoas são o mais importante de qualquer projeto. E era aí que eu também gostava que chegasse. Explique-me lá o que é que queria dizer com isto. Esse é um dos outros erros que às vezes se comete na criação ou quando criamos um centro de simulação, é não dar a devida importância às equipas e às pessoas. Eu acho que é importante, primeiro, ser consciente que simulação é diferente de simuladores. Okay? A simulação é um método, de uma forma muito coloquial, é uma receita para fazermos um bolo. O simulador é uma ferramenta, não é mais que uma misturadora que utilizamos para misturar os ingredientes, e diferenciar um do outro é importante. E é também importante ter percepção de que um projeto vai ser tão bom quanto a equipa que integra esse projeto. E o projeto são pessoas, não são equipamentos. E foi muito alentador trabalhar com a Luz Saúde no vosso projeto, porque desde uma fase inicial eu acho que estávamos completamente alinhados neste aspecto, ou seja, a importância das pessoas para um bom resultado final, eu acho que é crucial. Tão crucial como um outro erro que acontece muitas vezes nos centros, que é aquilo que falávamos ao princípio, que é um levantamento de necessidades deficiente ou incorreto. Eu posso-vos contar o caso de um centro que foi criado, que conhecemos, que achou, e é um exemplo que também tínhamos posto tínhamos trabalhado com a Cátia no início do projeto, e um dos primeiros exemplos que pusemos, que é o caso de um centro que achou por bem, quando definiu as necessidades do seu projeto, trabalhar com um canal de televisão conhecido, para que os ajudasse a criar o seu sistema audiovisual. Não sei se me conseguem... Estamos a ouvi-lo. Estão a ouvir, ok. E então... a ouvi-lo. Aconteceu que quando montaram o centro, uma grande parte dos recursos foram alocados
na operacionalização deste sistema audiovisual extremamente sofisticado, com câmaras de qualidade em 4K, com latência mínima, com uma regi que precisa agora de 4 pessoas para operar. No entanto, esta má definição dos requisitos implica que agora, quando eles querem gravar ou fazer um debriefing com vídeo de um simples caso de treino de RCP, por exemplo, vão precisar de 4 técnicos altamente qualificados de audiovisuais, que cada um deles tem os seus honorários e são muito elevados, e que inviabiliza quase todos os cursos que queiram fazer nesta instituição. Ou seja, aqui mais uma vez, para dar importância e para passar a mensagem que é muito importante, um levantamento das necessidades bem feito. Henrique, não resisto a fazer-lhe uma pergunta a propósito disso, naturalmente, que é, então, em que é que o nosso centro de simulação o que é que valoriza no nosso centro de simulação? O Henrique é a única pessoa de todos nós que não faz parte aqui da equipa diretamente, enfim, provavelmente é um pouco também aqui da nossa equipa, mas pronto, mas para quem está, apesar de tudo, do lado de fora, para quem conhece este ambiente, este meio, o que é que o nosso centro de simulação tem para ser extraordinário, tão extraordinário como é? Porque eu acho que é extraordinário, na verdade. É assim, eu acho que eu falava disto há uns dias com a Kátia, e eu acho que se tem de definir de alguma forma a relação que tenho com a Luz Saúde, é uma relação fácil. E eu acho que o sucesso do vosso projeto e aquilo que o torna extraordinário é realmente a equipa, são as pessoas. Desde o primeiro momento estivemos muito alinhados, sabíamos, a equipa da Luz Saúde tinha muito claro qual é que era o objetivo do seu centro, e isso para nós é excelente, porque permite-nos desenvolver o nosso trabalho com um fim à vista. E então... Muito bem, muito obrigada, Henrique. Eu vou agora falar aqui com a Raquel. O Henrique tem falado e falou repetidamente nas pessoas. As pessoas são importantes, são o mais importante. E a Raquel tem este carimbo, fatores humanos, ergonomia, e eu preciso de saber o que é que isto significa, sobretudo quando estamos a falar e a discutir e a debater simulação. Raquel, explique. Exatamente. Os fatores humanos provavelmente nunca tiveram tanta importância como no contexto em que estamos de uma introdução maciça de tecnologia no meio hospitalar, não é? Portanto, isto parece um paradoxo, mas isso torna o fator humano ainda mais importante. O que é? Uma definição muito teórica é a otimização da interação das pessoas com todo o seu envolvimento, não é? Por mais tecnológico que ele seja. Não é? Por mais tecnológico ou menos que seja, não é? No contexto da saúde, ou noutro qualquer, mas no da saúde, como é um contexto muito complexo, as pessoas interagem umas com as outras, interagem com as tecnologias, realizam tarefas num dado envolvimento físico e ambiental e têm que cumprir todas as regras organizacionais e mesmo regras externas. Portanto, isto faz um meio complexo, ainda por cima, porque muitas vezes as pessoas não estão no mesmo local e as coisas ainda por cima são dispersas no tempo, muitas vezes. Portanto, isto tudo traz complexidade. Quando falamos de saúde, estamos a falar sempre de pessoas muito diferentes, não é? Ou de tarefas e funções muito diferentes. Muito também diferentes. É relevante. Sim. Portanto, o que os fatores humanos, também muitas vezes chamados de ergonomia, eu não costumo... Quando vim para a Luz Saúde, enfim, a Luz Saúde teve esta visão de chamar uma equipa de engenharia de fatores humanos já há 7 anos, não é? É preciso realçar isto. Sempre na frente. Sempre na frente. E desde o início eu nunca dei só a palavra ergonomia, porque isso para a maior parte das pessoas parece um bocadinho redutor, não é? Temos aquela ideia das cadeiras ergonómicas. Exatamente. E pronto, e é a mesma coisa que dizer que numa farmácia vende-se aspirina, não é? É verdade, também é isso, mas é muito mais que isso. E portanto é essa abrangência que queremos mostrar a partir da terminologia. E agora, também. Ligue-me lá isso à simulação. Vamos lá saber o que é que no centro de simulação e em que é que o nosso centro de simulação é relevante para o trabalho nessa área.
Os fatores humanos, e já que estamos no dia da segurança do doente, não é? no patient safety, tem duas vias muito importantes, enfim, que a simulação potencia bastante, que é do ponto de vista das competências não técnicas, que a Kátia já falou, que vem complementar toda a formação das competências técnicas, que são as competências não técnicas sociais, como sejam a comunicação, o trabalho em equipa, a liderança, e mesmo as cognitivas, como sejam a consciência, a situation awareness, como se diz em inglês, mas a consciência do que se está a passar à volta, que determina a qualidade dessa consciência, uma tomada de decisão, por exemplo, não é? Certo, mas isso quer dizer que há uma parte do que se faz quando se treinam, por exemplo, procedimentos, como faz o André com os seus formandos, não é? Ou enfim, ou todos os outros, ou quando se trabalha com uma equipa multidisciplinar num determinado, enfim, procedimento, numa determinada técnica, há também uma vigilância, um treino, o que é o trabalho de alguém que está a fazer simulação nessa área. Temos que ser um bocadinho mais concretos, perceber melhor o que é a simulação e o centro que nós temos permite-nos justamente pôr esta complexidade toda, simulá-la, para que, depois em situações reais, as pessoas reajam de uma maneira que possa acomodar toda a variabilidade que a situação tem. Ou seja, em termos de comunicação é preciso acrescentar qualquer coisa, é preciso dizer. Em termos de trabalho de equipa, perceber como é que todos estão a trabalhar, em que momento é que vamos entrar, quando é que temos que falar, quando é que temos que ajudar o colega. Isso forma-se ou treina-se à parte do resto? Não, treina-se tudo no mesmo contexto. Ou seja, quando se faz um curso de simulação, um curso de treino, enfim, como a Kátia já explicou, de emergência pediátrica, há também, esse curso é pensado numa perspectiva de... Essa componente está também sempre presente, exatamente, pelo menos deve estar. Está, com certeza. Está, com certeza, como é óbvio. Depois há outra perspectiva também, não só em termos de formação, mas quando queremos conceber novos processos ou novos produtos, sejam eles dispositivos médicos, alguma tecnologia nova. A simulação do ambiente complexo que o profissional vai depois encontrar permite-nos simular em termos de processo com o indivíduo desde o início, no meio desse processo, e perceber, com a utilização da pessoa, não é? Conceber uma coisa não só do ponto de vista da engenharia, não é? Mas do ponto de vista da utilização. Porque, do ponto de vista da utilização, emergem sempre comportamentos que não estamos à espera, muitas vezes. Isso permite-nos fazer os ajustamentos necessários no processo ou no produto, utilizado no meio de um contexto. Por exemplo, mais uma vez, vou pegar aqui na história que a Kátia contou, de alguém que entra, tem um contacto com o nosso colega de apoio ao cliente, espera na sala de espera, vai depois fazer um procedimento. Esse percurso é também... Pode ser todo simulado. Passível de formação em simulação para percebermos onde é que estamos a falhar e o que é que podemos corrigir, é isso? Exatamente, em termos de processo, por exemplo, a comunicação, o doente entra, faz a sua admissão, depois é chamado, faz o seu procedimento, é um procedimento que depois é necessário cobrar, não é? Essa informação tem que passar para as pessoas do front, ou não, depende da forma como paga, e portanto temos aqui as duas componentes, tanto a da comunicação como é que se desenrola esse processo da forma mais eficiente e segura. Isso quer dizer que a Raquel tem que estar ali na participação de todos os cursos que são criados na Learning Health no centro de simulação. A Raquel faz parte da Learning, para além de... Muito bem, importante isto. Faz parte da Learning, da sua gênese, de tudo o que nós fazemos, porque de facto, além disso, portanto, o trabalho da Raquel também, e ela explicará melhor, mas também é identificar no mundo real o que é que acontece e o que é que podemos transportar depois para o ambiente simulado. Para podermos corrigir alguma coisa que não esteja corrigir, bem? Ou até e a Raquel diz-me sempre isto, que
o que fazemos bem, também poder perpetuar e disseminar para o resto da organização. Isso é muito importante. É o conceito que agora está muito em voga, do ponto de vista mais pessoal, mas que nós transportamos para o ponto de vista mais de processo e de organização, que é a resiliência, não é? E aqui estamos a falar de uma resiliência não só pessoal, mas uma resiliência da organização. Normalmente, nós temos a perspectiva da segurança, já que, mais uma vez, estamos no dia que a celebra, da segurança do doente, e na perspectiva da segurança nós temos muito a tendência de ir atrás daquilo que corre mal, perceber porque é que as coisas correram mal. Mas, na literatura, está escrito que cerca de 1% das coisas é que correm mal. 99% corre bem. Exatamente. E nós parece que nunca nos preocupamos de perceber porque é que esses 99% correm bem. Estamos sempre só a tentar perceber porque é que corre mal. Mas temos que perceber se corre bem, corre bem. Exatamente. Aqui o centro de simulação permite-nos exatamente olhar, filmar e perceber o que é que corre mal e o que é que corre bem. Bom, eu quero uma história, eu tenho a certeza em que momento ou que exemplo é que nos pode dar de alguma coisa que a tenha, não é surpreendido, mas que tenha surpreendido um formando perante uma situação que parecia tão evidente e ele nunca tinha dado, ou ela nunca tinha dado por ela. Um formando ou mesmo no contexto real. Isto no contexto real detecta-se ainda... Não, eu estou agora a falar num formando porque estamos num centro de simulação, naturalmente. Sim, sim, mas que simulamos também a realidade, não é? E nos formandos, estes tais comportamentos emergentes que eu dizia quando se testa com as pessoas, cada uma resolve o problema da forma que acha melhor. Sim, claro. E, portanto, detectamos sempre formas melhores de fazer do que aquelas que estão normalmente instituídas. Quando olhamos, basta uma pessoa fazer de uma maneira diferente, assim, olha, porque nunca ninguém pensou nisto. Esta forma é muito melhor de fazer do que, é mais eficiente ou é mais segura, do que aquilo que estávamos a pensar. Ou seja, dá para detectar aquelas que fazem menos bem e dá para detectar coisas extraordinárias. Nunca tínhamos pensado nisto, isto agora vai ser a regra. Vamos ensinar desta maneira. Muito bem. Exatamente. Nuno, é possível inovar com simulação? A simulação também é inovação? Esta é a sua área e sim. Por isso... A simulação vejo um bocadinho como um motor de aceleração da inovação, porque ela permite testarmos o que nos vier à cabeça, muitas vezes ideias que não fazem muito sentido, mas nós temos ali um ambiente seguro onde podemos testar as coisas sem problemas para os doentes. Ou seja, conseguimos testar se as nossas soluções fazem sentido ou não antes de levarmos para a vida real. E isto tem uma capacidade de acelerar tudo o que é ideias novas em co-criação com equipas multidisciplinares, que era aquilo que falávamos aqui há pouco, a dificuldade muitas vezes de quando levamos uma solução para o terreno, de quando tentamos aplicar, não temos a noção do que é que realmente acontece. O centro de simulação pode atuar aqui como um acelerador de testar em ambiente simulado, com pessoas reais, sem problemas para os doentes, nem para os próprios profissionais. Temos a certeza do que é que esta solução vale e depois, então, sim, levar para... Não é muito bonito, esta conversa é toda muito bonita, mas não há nada como, para nós mostrarmos às pessoas efetivamente o que é real nesta simulação, certo, de dar exemplos concretos. Quero saber o que é que se faz concretamente. Vários exemplos concretos que podemos fazer, mas nós podemos, em simulação, com o centro de simulação, podemos fazer várias coisas. Podemos testar uma solução nova, temos uma ideia, ir testar, experimentar, errar, fazer outra vez, ir falar com alguém, fervilhar ali as nossas ideias, ou então podemos estar numa fase mais à frente onde testamos uma coisa que já existe, uma solução, uma startup, um equipamento novo, onde queremos testar num cenário mais ou menos real, para perceber essa solução. Aqui podemos estar a falar, por exemplo, de testar um ventilador, para perceber se o ventilador está a fazer o que é suposto fazer, se está a funcionar bem, se não está a funcionar bem, porque é que não está a funcionar bem. Este é um exemplo de um equipamento que se pode testar. O que acontece muitas vezes aqui no centro de simulação, como nós colaboramos muito com universidades e startups, é que eles vêm cheios de energia para testar as soluções deles, os estudantes que têm uma ideia que querem testar. Querem mudar o mundo. Eu próprio, quando era estudante, tive várias ideias, não é? Mas nunca tive acesso a um sítio como temos aqui na Luz Saúde para poder testar. É fantástico. Maravilhoso. É. E
Quem diz testar uma solução, por exemplo, testar uma solução de realidade aumentada é um projeto que estamos a fazer à data de hoje com o INESC, com o técnico. Estamos a testar esta solução num ambiente simulado, seguro, para testar, para percebermos qual é que é a potencialidade desta solução antes de tentarmos levar para a vida real. E isto não era possível sem o centro de simulação. Muito bem. E é possível simular, agora fala-se muito, enfim, neste mundo digital na saúde, a simulação também tem um papel aqui? Sim. Eu venho da área é possível simular no mundo digital da saúde? Sim. Basicamente é esta a pergunta. Sim. Eu venho da área de engenharia e na engenharia muitos dos processos e muitos dos equipamentos são simulados no mundo digital. Um exemplo simples pode ser como fazer uma ponte. Uma ponte é simulada no mundo digital, percebemos onde é que as forças estão, que forças é que existem. Mas aqui estamos a falar de saúde, doentes, Exato. Doenças, etc. Mas podemos pensar agora num doente digital. Com a quantidade de dados que existem à data de hoje, como o André estava a explicar há pouco, é possível começar a aprender e a modelar a saúde de uma maneira diferente. E aí também podemos começar a pensar em simular doenças, perceber, por exemplo, como é que o coração bate, como é que os sinais elétricos passam no coração e perceber se eu cortar alguma coisa aqui vai alterar a forma como o sinal elétrico vai passar. Isto pode estar ligado, por exemplo, se está doente ou não está doente. Isto também é uma forma de aprender com a simulação. Nós temos projetos em curso nesta área digital, no âmbito do centro de simulação? Sim, temos alguns projetos em curso de inteligência artificial onde tentamos perceber, por exemplo, o que é que acontece a um certo número de doentes que têm umas certas características. Se vem mais à urgência, se não vem mais à urgência, por exemplo, e com isto podemos começar também a perceber a evolução da própria doença ao longo do tempo para conseguir atuar de uma maneira mais precoce. Ou seja, isto também nos permite, com os dados, começamos a conseguir criar os chamados digital twin, não é? Os doentes digitais, que nos permitem depois simular também com estes doentes. Quando se fala em mundo digital na saúde, fala-se também na possibilidade de fazer cirurgias à distância, na possibilidade de acompanhar um doente que está em casa, acamado, certo, por exemplo. Isso é algo que um centro de simulação bem apetrechado como o nosso vai permitir generalizar ou pelo menos abrir portas para essas realidades novas? Sim, eu acho que o centro de simulação, como estava a dizer há pouco, permite testar isto num cenário controlado. E isso é fundamental para que exista confiança para depois levar isto para o cenário real. E quem diz uma cirurgia à distância pode dizer ter um robô em casa de uma pessoa a ajudar, se for preciso, um contato com o médico, para ter uma consulta ou com um familiar. E ter o centro de simulação permite fazer os testes dessas soluções antes de as levar para Já estamos a fazer essas vida. coisas? Já temos alguns projetos, em particular aqui com o técnico, com quem colaboramos bastante, com o Instituto de Sistemas e Robótica, onde estamos a explorar alguns robôs e alguns sensores para tentar, ou para explorar estas possibilidades. Por exemplo, monitorizar doentes à distância? Ou então ter um robô em casa de uma pessoa e interagir com essa pessoa. Parece ser uma coisa muito distante, mas a realidade é que estamos a começar a caminhar para aí e a tentar dar os primeiros passos nessa direção. Muito bem. André, isto é útil, imagino? É tudo útil para um médico? Ou esta relação direta com o doente é muito mais importante? É obviamente útil, porque hoje não conseguimos fazer uma medicina de qualidade que não seja uma medicina tecnológica, quer dizer, é só... Sim, sem a tecnologia, nem meia medicina temos. Certo. Somos altamente dependentes da tecnologia. Mas em relação ao que o Nuno disse, há uma coisa engraçada. Eu estava a dizer esta ideia de que transportamos da simulação para o mundo real, que é a ideia habitualmente, enfim, mais pré-concebida acerca da simulação, pode ser expandida para outra coisa, pode ser expandida para trazer do mundo real para a simulação. E depois chegar a um ponto em que, para além de simularmos a simulação, para otimizarmos os métodos que utilizamos na simulação, de certa forma, transladar ou transferir os recursos da simulação para os ambientes reais, e isso é mesmo o pico da simulação, é recriar ou introduzir-se na realidade real de um serviço, de um hospital, de uma organização, seja qual for,
e retirar consequências do que acontece na realidade. Vamos ser, mais uma vez, eu preciso de uma coisa concreta para perceber o que está a dizer. Uma coisa muito, muito, muito concreta. Muito bem, vamos lá. O desenvolvimento da simulação dependeu muito, dependeu muito e continua a depender de psicólogos, não é de médicos clínicos. Portanto, muito interessante. Isto é de psicólogos, de pedagogos, de... doutorados em fatores humanos. Também, quer dizer, mas gente das áreas, de áreas não clínicas, certo, ou não médicas. E isso nota-se no ênfase que existe fora do treino de técnicas, portanto, do treino de competências manuais ou competências de execução de uma tarefa, vá lá, mas naquelas competências não técnicas, portanto, nas soft skills, ou como se lhe queira chamar, tudo isso foi transportado do mundo da psicologia e implementado no mundo da simulação. E uma coisa que da simulação tem sido transferida, enfim, de forma crescente para a realidade, é a aplicação das técnicas de aprendizagem da simulação para situações da vida real. E falo sobretudo da teoria do debriefing, que é o cerne da simulação. Portanto, explique lá o que é isso do debriefing. Toda a gente imagina que a simulação é o momento em que se atua num cenário... Se intuba, se faz... Pode-se intubar, pode-se fazer diagnóstico, pode-se entrevistar um doente simulado, enfim, tudo o que se possa imaginar que possa acontecer na realidade pode ser simulado. E está toda a gente entre... Podem ser dois médicos a discutir acerca do melhor procedimento para um doente sem ter nada a ver com aspectos clínicos. Portanto, podemos estar só a estudar a comunicação entre aquelas duas pessoas. Certo. Mais nada. O cenário clínico é só uma desculpa para perceber o que é que as pessoas fazem quando estão a discutir para tomar uma decisão as duas. Portanto, isso é simulação e não é preciso recursos muito sofisticados para isso. Portanto, o roleplay também, roleplay em sala, por exemplo, é simulação. E a verdade é que não é isso a simulação. A simulação é o que vem a seguir ao cenário. A aprendizagem da simulação vem a seguir ao cenário. Vem na parte do feedback em relação às técnicas, de como foram executadas de forma mais ou menos correta, ou aquilo que pode ser melhorado, ou notar aquilo que já foi bem feito e que deve ser repetido. Mas também e sobretudo conduzir uma reflexão mais detalhada. Portanto, o nosso trabalho aqui como facilitadores de simulação é mais de conduzir os formandos numa reflexão detalhada sobre os seus comportamentos, as suas atitudes, a sua presença naquele ambiente simulado. Quando lidera um curso, então, como é que é o processo? Explique-me lá. Recebe os seus formandos e o que é que faz? Apresenta-lhes um caso clínico? Não, quer dizer, diz-lhes agora, tem aqui um doente... Os cursos variam muito, desde drenar abscessos em gelatinas que eu faço na cozinha, até cursos, de facto, com realidade aumentada e em que utilizamos cenários altamente imersivos, quer dizer, percorremos todo o espectro. Agora, naquilo que as pessoas identificam mais como uma simulação clínica, portanto, a simulação em cenários clínicos, quase como se fossem escape rooms, sim, é uma coisa que as pessoas agora podem fazer uma analogia. O objetivo e a maneira como isto funciona geralmente é sempre mostrar às pessoas que estão num ambiente seguro, num ambiente confidencial, num ambiente em que errar é permitido, em que devem fazer o melhor que sabem, mas não se espera que saibam fazer o melhor possível, quer dizer, haverá sempre oportunidades para melhorarem, e é isso que se procura na simulação. Depois, normalmente apresentamos alguns cenários pré-definidos para determinados efeitos, e como digo, o cenário pode ser uma coisa de alta complexidade para um treino de uma equipa completa, como pode ser um cenário entre um médico ou um hipotético médico e um hipotético doente simulado, para perceber como é que interagem, como é que o médico conduz a entrevista, ou como é que aquele aluno ou formando conduz uma entrevista com o doente, pode ser qualquer uma dessas coisas. E no final, e a maior parte do tempo da simulação é gasto ou é empregue no debriefing, sim, que é a discussão
daquilo que se passou no cenário. E não é dizer, olha, você fez isto bem ou fez aquilo mal. Há lugar para essas correções. Há lugar para, atenção, você não pode entubar o doente com o doente acordado. Tem que o pôr a dormir. Atenção, desta vez passou porque isto era um simulador, mas se for um doente real vai haver problemas. Vai desse feedback mais simples até a coisas muito mais complexas de análise comportamental e de frameworks psicológicos. Mas André, isso não é possível porque nesse debriefing é possível assistir ao filme do que se passou, certo? Mais importante do que assistir ao filme do que se passou, e isso é possível, graças às soluções tecnológicas ali do Henrique também, podemos gravar tudo, podemos rever tudo, podemos reouvir tudo o que aconteceu, mas mais importante do que isso é que as pessoas pensem ou contem a história, façam o relato daquilo que aconteceu, o que para si aconteceu, que é completamente diferente do que está no vídeo. O que na sua cabeça aconteceu é completamente diferente do que está no vídeo. Imagino, sim. Que as pessoas façam esse relato e que nós possamos confrontar diferentes perspectivas de outros relatos daquilo que se passou e que a pessoa perceba como é que atua na situação prática. Eu, a propósito disso, eu fiz alguma formação no estrangeiro e estive com um colega belga, penso que era belga. Na altura fazíamos instrução em simulação, ele era instrutor de simulação, eu também já fazia cursos com simulação e o curso, no fundo, era simulação de simulação, portanto, alguns de nós faziam de formandos, outros faziam de instrutores e depois trocávamos e fazíamos debriefing uns aos outros. E, curiosamente, aquele colega que estava envolvido em formação com simulação nunca tinha percebido que na prática, e de facto foi por ver os vídeos que ele percebeu isso, que na prática falhava muito na comunicação. Ele próprio percebeu isso que era um líder muito pouco verbal, muito pouco comunicativo, e ao ver os vídeos ele dizia, realmente eu não digo nada, eu sei as coisas todas que quero que as pessoas façam, mas realmente eu, se calhar, não sou assim muito assertivo, porque às vezes escondo-me um bocado e fico um bocado calado. Portanto, é isso que se pretende, é que as pessoas identifiquem a sua estrutura de pensamento e cheguem elas próprias às estratégias para a mudança. Isso é que é fundamental na simulação. E fui falar no debriefing só por causa disto, por este aspecto de transferir a simulação para a realidade. Uma das coisas que é enfim, um tema quente da atualidade na simulação, mais no debriefing, na teoria de debriefing do que na simulação em si, é a simulação do mundo real, debriefing do mundo real, debriefing da situação real, que é uma coisa que eu trabalho numa unidade de cuidados intensivos, portanto trabalhamos em situações críticas e, enfim, de grande, alta tensão com bastante frequência e que as pessoas sentem necessidade de falar sobre aquilo que acontece em situações de alta tensão. E o debriefing utiliza a vida real como ferramenta para descobrir quem é que para as pessoas se descobrirem a si próprias e descobrirem onde é que podem otimizar os seus comportamentos. Umas com as outras. Isso é muito interessante. E isso desenvolveu-se a partir da simulação. Muito bem. Do treino de simulação. E agora é uma ferramenta importante na realidade. Fazer uma reunião, por exemplo, uma reanimação particularmente complexa, uma situação que possa ter corrido mal, pode ser uma situação que correu bem, fazer uma reunião com toda a gente envolvida, todos os profissionais de saúde, desde os auxiliares ao diretor de serviço, que seja, para discutir aquela situação. E utilizamos exatamente as mesmas ferramentas e as mesmas técnicas que utilizamos no debriefing. E deixa-me só acrescentar, e aqui ter a convicção de que as pessoas não fazem as coisas com má intenção ou por negligência. Portanto, em simulação nós acreditamos que as pessoas tomaram aquela decisão porque era, nas condições que tinham na altura, foi a melhor decisão que puderam tomar. E, portanto, através do debriefing nós conseguimos perceber porque é que tomaram essa decisão, que variáveis é que consideraram para tomar essa decisão. E muitas vezes, quando fazem essa descoberta, percebem que provavelmente não pegaram nos motivos certos para agir daquela forma e elas próprias moldam o seu comportamento e a sua atitude. Muito bem. Kátia,
O nosso centro de simulação tem já um trabalho extenso em desenvolvimento e tem cursos em muitas áreas diferentes. Pode ajudar-nos a perceber melhor o que é que fazemos na Learning Health, no centro de simulação da Learning Health? Posso dar o exemplo de 2 cursos que estão a decorrer hoje, por exemplo, na área da ecografia, em emergência, portanto, onde temos simuladores, por acaso temos simuladores que utilizamos para treinar essa técnica. O centro de simulação da Learning Health é um centro de simulação bem apetrechado. E temos outro curso a decorrer, que é um curso de cirurgia minimamente invasiva, portanto, laparoscopia. E, portanto, fazemos muitos outros cursos ligados a... cursos eminentemente clínicos dedicados a médicos, imagino eu. Sim, médicos, já especialistas ou internos. Depois temos outros, como falei, que envolvem várias disciplinas e várias profissões, portanto, um treino de equipa, pode ser em emergências pediátricas ou, enfim, na área da cardiologia, na área do parto, temos cursos também de emergências obstétricas. Vamos ter o curso da Raquel, que vai ser precisamente sobre fatores humanos. Muito seu, Raquel. Fatores humanos, portanto, também fazemos aqui desde já o convite para quem quiser participar no curso. E, portanto, estamos a alargar um bocadinho o nosso espectro também a outras áreas. O curso que o Nuno é responsável, portanto, que ele poderá explicar, muito interessante, na área da inteligência artificial. Antes da Cátia continuar. Sim, aqui a área da inteligência artificial e ciência de dados aplicada à saúde, porque percebemos que também é necessário adquirir novos conhecimentos para conseguir lidar com este novo mundo digital em constante mudança, e esta é uma área quente atualmente, e então temos um curso dedicado a esta área, onde estamos a colaborar com os colegas do técnico também, onde temos pessoas do técnico, pessoas da Luz Saúde, e onde damos aqui uma visão 360 um bocadinho sobre os principais tópicos, o que traz competências a quem faz este curso para se sentir minimamente confortável a falar do tema, os problemas que existem à volta do tema, as mais-valias e ter awareness desta matéria que é fundamental nos dias que correm. Obviamente na área da medicina intensiva. Mas este é um centro de simulação, como nós todos percebemos, que é muito transversal. Também Também trazemos ao centro outras profissões que têm um papel fundamental na organização, como os técnicos de serviço ao cliente, fisioterapeutas, técnicos de cardiopneumologia, enfim. Queremos abranger toda esta área da formação interna e também, obviamente, virar-nos para o exterior para recebermos... Eu já agora queria aproveitar, o Nuno teve a oportunidade de explicar, mas a Raquel não teve a oportunidade de explicar o seu curso. O seu curso, entre aspas, naturalmente. O que é nosso que curso. Porque pode haver alguém que nos esteja a ver e a ouvir que esteja interessado também. O nosso curso é um curso básico de ergonomia, muito virado para o contexto da saúde, mas que está aberto a pessoas de outros contextos, porque dá uma introdução de todas as variáveis que nós tratamos, o que é que cada uma, a importância de cada uma, e, portanto, depois também as partes relativas às características humanas, tanto dos fatores físicos como dos fatores cognitivos, e depois todas as questões organizacionais que estão à volta. Portanto, é um bocadinho para dar um awareness do que é que nós devemos considerar quando tentamos otimizar seja um processo, seja o contexto. Portanto, ter uma visão um bocadinho mais abrangente do que normalmente há a tendência para ter, não é? Nos focarmos só naquela coisa em que estamos a pensar. E Cátia, como é que chegamos a estes cursos? Como é que ficamos a saber que eles existem? Nós temos as nossas redes sociais, portanto, onde temos toda essa informação, temos o nosso site. Onde estamos agora, aliás. Temos o nosso site e temos uma plataforma de inscrição que está disponível, a sua consulta também no nosso site, e, portanto, é através desses sítios que nós podemos conhecer. Pesquisar o Hospital da Luz Learning Health. Gostava também de referir, Graça, se me permite, nós não trabalhamos sozinhos e, portanto, as parcerias que temos com outras organizações são muito importantes. Desde logo, as parcerias com sociedades científicas, portanto, na área das especialidades. Parcerias que o Nuno saberá explicar melhor, por exemplo, com o INESC, enfim, com o Instituto Superior Técnico. A Raquel também tem muitas parcerias, mesmo internacionais, portanto, nesta área da engenharia dos fatores humanos.
Portanto, estamos sempre em constante relação com outros parceiros do setor, quer da educação, quer da saúde, para podermos também enriquecer esta oferta. Exatamente. Claro que sim. Nós vivemos em pandemia, não é? Esse é o tema do momento, apesar de estarmos a falar de simulação, mas também de segurança do doente. Talvez o André nos possa ajudar a perceber o que é que... se o centro de simulação, enfim, se estas nossas competências na área da simulação foram ou não úteis, ou estão a ser úteis para ajudar os nossos profissionais da Rede Hospital da Luz a perceber como lidar com esta doença nova. Foram e serão mais no futuro, uma vez que imagino que sim. Temos tido agora, quer dizer, o que não tivemos no início, que era tempo para pensar nas coisas e para preparar coisas. No início, isto foi tudo muito... De repente. Foi tudo uma evolução muito rápida, desde o primeiro caso até o estado de emergência, as coisas evoluíram todas muito depressa e ficámos todos em casa e todos em casa, enfim, todos não ficámos. Não, exato. Todos não ficámos. Exato. Mas as atividades do centro foram muito limitadas pelo contexto da pandemia. Aproveitámos os recursos que temos para dar formação ao pessoal, formação interna, lá está, em ambiente seguro e ambiente seguro de Covid, e com condições de segurança, fazer treino em algumas tarefas que se começaram a apresentar como importantes neste contexto da pandemia. Desde o mais simples de vestir e despir os equipamentos de proteção, que tem a sua técnica e que tem que ser treinada, até por exemplo, testámos alguns ventiladores que foram comprados na altura a pedido externo. Testámos porque temos um simulador de pulmão, enfim, não é o único em Portugal, mas é um de 2 ou 3 que existem em Portugal, que permite simulação de alta fidelidade de sistemas respiratórios e, portanto, permite inclusivamente testar a fiabilidade de funcionamento de ventiladores, por exemplo. Portanto, e isso é uma área que provavelmente há de ser no futuro mais da engenharia do que propriamente dos clínicos, não temos essa formação em engenharia, mas temos até essa capacidade de ir desde o benchmarking da engenharia até à utilização clínica e autocampos clínicos. Portanto, é todo o espectro, desde que se fabrica uma peça de equipamento, ou desde que se imagina uma peça de equipamento, até que ela é utilizada correntemente no nosso dia-a-dia. Termos estes recursos, então, no grupo Luz Saúde e ao serviço também da Rede Hospital da Luz, é uma mais-valia para podermos responder melhor, enfim, a estes desafios todos novos e, enfim, àquilo que é este chavão da saúde do futuro e podermos ter já hoje os profissionais do futuro. Este também é um dos nossos lemas. É isto, Cátia? É isto e nada melhor do que termos estas áreas completamente agregadas, que é a inovação, a formação e a investigação. Portanto, são 3 áreas que nos permitem pensar de forma diferente, construir novas ideias, novos projetos. Mas sempre a pensar no doente. Sempre a pensar no doente. E hoje, ainda por cima, no Dia da Segurança, sempre no Dia Mundial da Segurança. Sempre a pensar no saudável, sem ser só no doente. Não é no doente, é não só no doente, também nos saudáveis. E a pensar não só para dentro, mas a pensar também para fora. E a receber enfim, propostas, pedidos, não há nada que seja demasiado descabido para um centro de simulação. Nós, obviamente, trabalhamos na área da saúde e essa é a nossa expertise, mas havendo expertise nas soft skills, quer dizer, isso estende-se a tudo. Não vou dizer o nome, porque, enfim... Não, enfim, então. mas há, não vou dizer nome, mas há uma conhecida cadeia de venda a retalho que já nos contactou para treinar os profissionais em algumas, enfim, seriam treino em saúde, ou em primeiros socorros, ou fosse o que fosse. E que acabou por se transformar numa coisa... E que na realidade
pode ser imaginável ser transformada em, por exemplo, em treino de atendimento a clientes, por exemplo. Porque nós também temos que o ter aqui, quer dizer, fora da área clínica, ter pessoal administrativo e pessoal não técnico de saúde que lida com clientes e tem que treinar e temos que ser bons nisso. E para ser bons nisso, a simulação é uma ferramenta potentíssima. E porque é que isso não há de ser aplicável também a cadeias de outras áreas, por exemplo, que não tem nada a ver com a saúde. Muito bem. Enfim, eu acho que hoje podemos ficar por aqui. Eu diria que amanhã voltávamos. mas pronto, vamos fechar a nossa semana da melhor maneira possível. No Dia Mundial da Segurança do Doente, a falar de simulação e a falar do que melhor se faz no Hospital da Luz e no Hospital da Luz Learning Health. Muito obrigado, André, Cátia, Raquel, Nuno. Obrigado, Henrique. E até ao próximo Meet the Expert. Nós gostámos muito de estar nesta conversa. Mais uma vez, eu aprendi imenso, aprendo sempre imenso cada vez que falo deste tema com os meus colegas da Learning Health. Obrigado se esteve connosco a ouvir-nos e nós, claramente, vamos voltar. Até breve. Boa tarde.